Naquele tempo, uma multidão se reunindo no pátio do templo, onde os líderes religiosos fariseus e escribas estão conversando entre si. Jesus chega, sendo seguido por seus discípulos e outros ouvintes atentos. Ele observa os líderes religiosos, e seu rosto expressa uma mistura de tristeza e indignação. Jesus, com autoridade, se aproxima e começa a falar diretamente aos fariseus e escribas. Sua voz é firme, mas cheia de compaixão. Ele diz: Ai de vós! Por que edificais túmulos para os profetas que os vossos pais mataram? Antigos profetas sendo rejeitados e perseguidos pelos antepassados dos fariseus. Os líderes religiosos ficam em silêncio, mas claramente incomodados com as palavras de Jesus. Jesus continua seu discurso, apontando a hipocrisia dos fariseus. Vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles os mataram, e vós edificais seus túmulos. Os líderes religiosos ficam em um estado de choque, mas também com olhares de ressentimento. Eles não esperavam uma acusação tão direta. Enquanto isso, a multidão ao redor começa a murmurar, dividida entre aqueles que apoiam Jesus e aqueles que temem o poder dos fariseus. Jesus, olhando para a multidão e para os líderes religiosos, pronuncia a sentença de justiça divina. Por isso, a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e perseguirão, para que seja cobrado a esta geração o sangue de todos os profetas, desde Abel até Zacarias. As palavras de Jesus revelam um julgamento sobre os fariseus e escribas. Eles são responsáveis por rejeitar os enviados de Deus ao longo da história. Um dos escribas, sentindo-se insultado, intervém, tentando defender a si mesmo e seus colegas. Mestre, falando assim, insultas-nos também a nós. Jesus, sem hesitar, responde: Ai de vós também, mestres da lei! Por que colocais sobre os homens todo esse peso das leis e tradições, quando vós permanecem distantes sem nenhum esforço para aliviar essas cargas? Após as palavras de Jesus, a tensão no ambiente aumenta. Os fariseus e escribas se retiram, mas agora conspiram entre si. Eles planejam como podem pegar Jesus em suas palavras, buscando uma forma de silenciá-lo. Mensagem final. A história do Evangelho segundo Lucas 11 de 47 a 54, destaca a hipocrisia dos líderes religiosos, que aparentavam santidade, mas estavam distantes da justiça e do amor de Deus. Jesus expõe essa falsidade, chamando atenção para a importância de viver uma fé genuína e de coração puro. Sua crítica direta provoca a ira dos líderes, que começam a conspirar para destruir aquele que ousa desafiá-los. Esta história é um lembrete poderoso de que a verdadeira fé não se resume a rituais externos ou aparência, mas a uma vida de justiça, misericórdia e sinceridade diante de Deus. Conte para mim como está sua fé, compartilhe esta mensagem e nos siga para mais conteúdo como este. Fique com Deus.